Oi pessoal, tudo bem? Eu vou estar fazendo agora o nosso segundo vídeo, né, para a gente poder ver como que vai ficar a construtibilidade do raiz de 5, tá bom? Teve uma passagem lá na nossa teoria que nós estávamos falando sobre as relações métricas no triângulo retângulo, não foi isso? E dentro delas, galera, a gente chegou numa dessas relações métricas, né, que nós vamos utilizar para poder nos fundamentar para concluir o exercício. Uma dessas relações foi h ao quadrado é igual ao produto das duas projeções, né? A chamada h ao quadrado é igual a m vezes n, confere? E isso daqui foi uma das relações demonstradas, né, naquelas relações métricas no triângulo retângulo, tá? Aí, por exemplo, esse h, né, o contrário de se extrair a raiz quadrada, ou de se elevar ao quadrado, é a gente extrair a raiz, confere? Né? Então, a gente vai ter que o h é a raiz quadrada de m vezes n. Né? Matematicamente, isso recebeu um nome, tá? Quando eu estiver extraindo a raiz quadrada de um produto de dois números, a gente vai estar extraindo a chamada média geométrica entre eles, tá? Ok? E a gente vai mostrar que com régua e compasso a gente consegue construir a média geométrica tranquilamente, né? Então, por exemplo, se você sabe as medidas de m e de n, né, nós vamos traçar um segmento BC sendo uma dessas partes m e a outra parte n, ok? Aí depois, qual que é o próximo passo? A medida dessa altura, tá, vai ser numericamente igual à medida da média geométrica entre eles, tá certo? Então, olha, M e N vão ser colocados adjacentemente, né? Traçar, aí depois a gente vai traçar uma perpendicular passando por esse ponto D, não é isso? E depois a gente vai obter o ponto dessa semirreta que enxerga o nosso segmento BC segundo um ângulo de 90 graus, né? E o vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, ele nos revelou que se esse ponto enxerga o segmento BC segundo um ângulo de 90 graus, qual que é o possível lugar geométrico desse ponto? É aquele semicírculo, tá certo? Então, vamos já construir o nosso problema de uma vez, tá? O problema lá do nosso material era a construtibilidade de uma medida x que seria igual a raiz quadrada de 5, certo? Esse aqui era o objetivo do nosso material. Agora vamos lá. Eu posso escrever o 5 como um produto entre dois números, né? Então, o 5 não posso escrever como sendo 1 vezes 5, tá? Então, eu vou utilizar o GeoGebra, tá, como ferramenta para a gente obter a raiz quadrada de 5 utilizando esse princípio, tá, da nossa semelhança das relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui uma reta qualquer, tá? Primeiramente, eu vou obter um ponto. O programa ele tem definido a unidade dele, né? O GeoGebra tem o 1 definido, tá certo? Eu vou construir um círculo dado centro e raio. Centrado no A, né? Eu vou obter uma primeira circunferência de raio 1, ok? Então, ó, a distância de A até C é uma unidade, tudo bem? A distância de A até C vale 1. Esse aqui, a medida de AC seria aquele M, né? É aquele M que a gente está conversando sobre ele lá nas relações métricas no triângulo retângulo, tá joia? Então, e o outro N vai ser o 5, né? Por quê? Vai ficar h ao quadrado igual a raiz de 1 vezes 5, que é o próprio raiz de 5, tá joia? Olha que interessante como que vai ficar. E agora eu vou construir uma nova circunferência, só que o raio dela agora vai ser 5 unidades, tá? Então, centrei no C, raio 5. Eu obtenho um outro ponto, tá? Esse outro ponto vai ser o ponto D de dado, tá joia? Então, o que que eu tenho construído até agora? Eu tenho construído um segmento que vai de A até D, né? Eu tenho aqui 3 pontos colineares
E esses pontos eu tenho a seguinte ideia. Daqui até aqui mede 1 e daqui até aqui mede 5. Perfeito? E agora com régua e compasso eu vou traçar uma perpendicular passando pelo C. Lembra como que a gente construía essa perpendicular? Né? Eu faço esse C, eu pego aqui uma circunferência qualquer, né? Eu vou utilizar aqui uma circunferência qualquer passando pelo ponto C, com centro no ponto C, né? Indicando aqui dois pontos. Um ponto é o ponto F e outro ponto é o ponto G. Beleza? E com os pontos F e G, eu vou construir dois círculos, tá? Um centrado em F passando pelo G e um centrado em G passando pelo F, né? Eu busco aqui mais um ponto que equidista desses dois, certo? Esse ponto que equidista desses dois é suficiente para a gente poder traçar. Vou pegar aqui uma semirreta, né? Essa semirreta que vai do C até H, com certeza esse ângulo aqui é um ângulo com medida de 90 graus. Quer ver? Olha lá que bonito. O ângulo, ele obrigatoriamente é 90. E por isso é que esse ângulo, ele é chamado de notável, tá? Um ângulo, ele é notável quando ele é construtível com régua e com compasso, beleza? Então, com régua e compasso, eu construí o ângulo de 90 graus passando pelo ponto C. Tá certo? E agora eu preciso de obter nessa semirreta um ponto que enxerga o meu AD segundo um ângulo de 90 graus, né? Então, na realidade, a gente está construindo aquele triângulo retângulo original. Porque a medida da sua altura, vamos lembrar, nós estamos construindo, na realidade, aquele triângulo original, tá? Porque a medida dessa altura vai ser a raiz quadrada do produto entre essas duas medidas. Aí é por isso que eu coloquei um medindo 1 e o outro medindo 5, né? Construir a semirreta que vai me dar o ângulo de 90 graus e agora eu vou me apoiar naquele semicírculo, né? Discutido naquele vídeo anterior, tá? E agora eu vou construir o semicírculo, vou pegar o ponto médio do segmento AD. Nós já sabemos como obter o ponto médio de um segmento qualquer. E agora eu vou traçar aquele arco, né? Aquele semicírculo. Ou o arco, né? Tanto faz. Ou o arco circular, centrado aqui, passando pelos pontos A e D. Tá certo? Olha lá, queridos. Esse ponto foi o ponto da semirreta que também pertence ao semicírculo, ok? Ele vai ser demarcado aqui para nós, como sendo o ponto J, tá? E por incrível que pareça, o nosso triângulo, ele foi construído, né? Aquele triângulo original, olha lá, aquele triângulo original. Além desse ângulo ser 90, esse segmento aqui também faz 90 graus com a base. Olha o que eu estava comentando com vocês. E qual é a medida desse ângulo, né? A medida desse ângulo é 90 graus, tá? E por incrível que pareça, a medida desse segmento M, né? Ele vai ser a média geométrica entre 1 e 5, que no caso vai ser o raiz de 5, tá? Só para vocês perceberem, eu vou colocar mais algumas casas decimais aqui, colocar 13 casas decimais, tá? Olha aqui essa medida M, olha quanto que deu a medida M. 2,23606 e assim sucessivamente. E na calculadora, eu vou pegar o 5 e vou extrair a raiz quadrada dele, só para você perceber. Olha lá, queridos, que interessante. Quanto que deu a raiz quadrada de 5? 2,23606, né? 7977, e olha aqui que interessante, 2,236, né? 0,67977 é obrigatoriamente essa medida aqui, tá vendo? Olha que coisa interessante. Então, essa é uma construção da raiz quadrada de 5 utilizando um único triângulo retângulo, tá? No seu caso, Cris, você utilizou mais, você fez uns 3, 4 triângulos retângulos. Aqui, com um só, a gente construiu um segmento que, no caso, tem essa medida M, tá? Cuja medida dele vale raiz de 5, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês aí. Um grande abraço e até mais.